Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus que abençoe, irmãos e irmãs. Vamos para mais um culto na presença de Deus. Já estivemos juntos agora à tarde. Na palavra da tarde, meio de surpresa, pegou vocês. É só quem não conseguiu assistir pode entrar aí no canal e vai ver, o vídeo está salvo. E o santo culto agora à noite, para a gente junto glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa missão, estar na presença de Deus. Então vamos começar o culto, louvando a Deus com o cântico 378, 378. Silêncio de
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o cântico 205, 205. Na mansão do meu Senhor não há pranto, não há dor, todos lá desfrutarão o bem supremo. Lá também desejo estar com os santos, entoar ao Cordeiro hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei com os salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Meu prazer será assim lá no céu ao contemplar do Cordeiro a grandeza gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo vou reinar, desfrutando a herança preciosa. Lá no céu cantarei como salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só o bem, morarei com Cristo em glória alegremente. Com os santos cantarei, aleluia ao meu Rei, nas moradas celestiais eternamente. Lá no céu cantarei como salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, agora nós vamos cantar o hino 194 para nós orarmos a Deus. Então peço a todos os irmãos, as irmãs, que mandem seus pedidos de oração aí através da live, que compartilhe a live com seus contatos, para que a gente alcance muitas vidas para a glória do nome do nosso Deus. Não esqueça também de dar o seu joinha, o seu like, para que a live também seja vista por ainda mais pessoas, tá bem? Vamos louvar Deus com esse hino e em seguida nós vamos buscar a presença de Deus em oração. 194. Glória a Deus.
devemos estar em constante oração, e no amor do Senhor meditar. Venceremos assim Jesus Cristo então foi levado a sofrer no madeiro da cruz, para dar ao Senhor a esperança no reino de luz. Nós devemos estar em constante oração, e no amor do Senhor meditar. Venceremos assim toda tentação. Vigiemos, irmãos, sem cessar. Louvado seja Deus. Brunão. Irmãos, nós vamos orar a Deus. Estava pedindo para o irmão Bruno, ele vai encontrar lá em cima no escritório uma relação com o nome dos músicos que estão tocando esses hinos que vocês estão ouvindo aí. Eu prometi, falei para eles que ia anunciar para a Irmandade. É importante, porque o culto não é feito nem só por mim, que só apareço eu aqui, mas tem o irmão Bruno aqui, tem o Amir que dá suporte, que transmite os cultos de terça-feira, tem o Ronei e o Igor que trabalham na edição dos vídeos, tem os músicos, tem organistas, tem um time que trabalha para que esse culto chegue até os irmãos, os obreiros, as obreiras, e eu faço questão de ler o nome dos irmãos para dar a eles também essa honra e que desejando que Deus os abençoe poderosamente. Agora nós vamos orar a Deus, apresentaremos ao Senhor os pedidos de oração de toda a nossa Irmandade pelos mais diversos motivos: enfermidades, famílias, tribulações, causas, viagens, acidentados e diversas pessoas que pedem as nossas orações. Esses irmãos e irmãs confiam na oração da igreja, assim como você que está fazendo menção aí nos comentários também confia. Então pode colocar aí o seu nome, o seu pedido de oração ou por quem você quer pedir oração, que nós vamos apresentar ao Senhor com maior respeito, com a maior alegria e de todo o nosso coração. A gente pede sempre a vocês que ajudem a compartilhar a live, para a gente alcançar mais vidas, dá um curtir no vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Quanto mais like vocês derem, mais famílias serão alcançadas. Já vou ler para vocês já então, antes da oração. Vamos lá. Os músicos que estão tocando. O irmão... Não está em ordem aqui das vozes, mas acho que dá para a gente ler assim mesmo. Irmã Dani está tocando órgão, o irmão Léo tocando tuba, a irmã Bruna no violino, o Diego no sax, o Nicolas no sax alto, Salatiel no violino, o Gabriel na tuba, o André no sax, a irmã Rode organista, a irmã Renata escaleta, que é musicista, o irmão Cleiton no sax alto, o irmão Paulo na tuba, o irmão Everaldo no clarinete, o irmão Ademar na tuba, o irmão Marcos no trompete, o irmão Rogério no trompete, o irmão Flávio no violino, o irmão Alessandro no violino, o irmão João Batista no sax tenor, o irmão Elias no trombone, o irmão Renan no clarinete e o irmão Samuel no violino. Olha quanto músico tocando para que vocês ouçam os hinos aí. Glória a Deus, que Deus abençoe
poderosamente a vossa vida e retribua em muitas bênçãos para todos nós. Então nós vamos orar a Deus agora, nos ajude em comunhão, ajoelhe-se aí também, se for possível, onde você estiver, e clame a Deus junto de nós. Nós pediremos também que o Senhor nos mande do céu a sua santa palavra. Em comunhão, oremos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Deus nas alturas, bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso altíssimo Deus, nós estamos ajoelhados aos teus pés em oração, para te agradecer, ó Pai, pelo perdão das nossas muitas faltas e das nossas fraquezas, dos erros que cometemos diante de ti. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e ela tem, Senhor, operado nas nossas vidas, muito além daquilo que esperamos e do que imaginamos. Tudo o que nós precisamos tem estado nas tuas mãos e nós temos recebido de Deus os teus favores. Glória a Deus por isso, ó Senhor. Se não fosse a tua misericórdia, nosso adversário já nos teria engolido vivos, segundo a tua palavra. Mas nós estamos aqui com vida e saúde, porque o Senhor nos tem sustentado na palma das suas mãos santas. Ó Deus maravilhoso, queira tomar, Senhor, consigo os pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs que estão fazendo, Senhor, menção nesse momento nos comentários, fizeram através do WhatsApp também. Senhor, fazendo os mais diversos pedidos, dos quais, Senhor, foge de nós até o controle, mas Tu conhece cada um, Tu sabe o que passa na vida de cada um, e no nome do Senhor dos Exércitos, estenda a Tua mão santa, Senhor, de misericórdia, e opera na vida do Teu povo, e nós não nos envergonharemos de em tudo glorificar o Teu nome. Senhor, abençoa a tua obra em toda a terra, onde o teu povo estiver orando, clamando, que o Senhor possa vir com o teu bálsamo consolador, com a tua ajuda divina, mostrando a cada um de nós, ó Pai, que quando nós estamos diante do Senhor, as coisas, por difíceis que sejam, tornam-se fáceis, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor eterno, toma nas tuas mãos as famílias, os jovens, Senhor eterno, os casais, aqueles que estão enfrentando dificuldades na vida de casados, os que estão com dificuldade na vida financeira, profissional, Senhor. Ó Deus maravilhoso, vem, Senhor, mostrando para o teu povo que oração ainda é o melhor remédio, que entregar nas tuas mãos ainda é o melhor remédio. Senhor, ajuda-nos a conduzir esse culto e levar, Senhor, a mensagem da Tua palavra até o Teu povo, da maneira que Tu quiser falar, pois é o Senhor que guia todas as coisas, nada está no nosso controle, Senhor, tudo está na direção do Teu Espírito Santo. Senhor eterno, abençoa a nossa Santa Ceia nesse próximo domingo, ajuda o Teu povo, tanto presencial quanto online, participar com alegria, Senhor, debaixo das virtudes do Teu Espírito Santo. Senhor, vem fazer a Tua obra na nossa vida, vem mostrar, ó Deus, o Teu poder maravilhoso, que nós possamos, Senhor, crer na Tua palavra, possamos, ó Deus, nos derramar diante de Ti, Senhor. Se tem alguém enfermo assistindo o culto, ou por alguém que estão pedindo oração por enfermidades, em nome do Senhor Jesus, estende a Tua mão e que haja cura agora, pelo sangue de Jesus Cristo, haja cura, Senhor. Visita os hospitais, as maternidades, as clínicas de recuperação e dá saúde ao teu povo no nome do Senhor Jesus. Senhor, faz com que nós estejamos sempre diante da Tua presença, que os nossos pés não se afastem de perto de Ti, mas que nós tenhamos sempre esse desejo maravilhoso de ouvir a Tua palavra, de ouvir os Teus conselhos e de crer, Senhor, que Tu fala conosco aqui nessa terra. Nessa noite, Senhor, abençoa nos hinos, Senhor eterno, e manda do céu a Tua santa palavra, que o Teu povo possa compreender, possa entender melhor, Senhor, e não sair, Senhor, fazendo as coisas segundo a sua própria vontade, Senhor, a seu bel prazer, mas que nós tenhamos sempre esse respeito, esse temor, esse tremor diante de Ti, de nos deixarmos guiar sempre pelo Teu Espírito, pois Deus faz para nós aquilo que é bom, aquilo que é de melhor nas nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, mas esteja junto de nós em todo o tempo. Nós somos dependentes de Ti, ó Pai. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos
agradecemos por elas, é no nome do Senhor Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Irmãos e irmãs, próximo domingo, às 10 da manhã, será realizada a nossa Santa Ceia online, tá bom? Será transmitida aqui, ao vivo, direto da igreja, e também para a nossa Irmandade que está impossibilitada de vir no Santo Culto. Para a Irmandade aqui do Alphaville, que faz comum aqui, eu tenho um pedido em especial a vocês. Pediria à Irmandade do Alphaville que venha no culto das 18h30, os que forem possível, porque domingo de manhã vai estar muito cheia a igreja por causa das visitas e da ordenação do servo de Deus que vai ser feita aqui. Online, só haverá Santa Ceia às 10 da manhã, mas presencial para a Irmandade aqui do Alphaville haverá Santa Ceia às 18h30. E o culto da noite para a Irmandade da internet, encerrando a Santa Ceia, vai ao ar às 20 horas. É isso, né, irmão Bruno? No domingo, tá bom? Irmandade do Alphaville, procurem vir no domingo à noite, às 18h30. Principalmente vocês que são do grupo de risco, tá bom? Venham, que vai ter Santa Ceia para a Irmandade no domingo à noite também, com a ajuda de Deus, às 18h30. Porém, online, só às 10 da manhã. Não esqueçam, às 10 da manhã do próximo domingo, a Irmandade está convidada para estarmos juntos. Os cultos online, todos os dias às 20 horas, aos domingos às 10 da manhã e às 20, e às terças-feiras às 14 horas e às 20 horas. Os irmãos viram hoje à tarde que nós colocamos uma live com uma palavra da tarde, nós pusemos. Sempre que Deus preparar, que a gente conseguir dar uma fugida, nós vamos colocar. Não vamos deixar marcado, mas você fica sempre atento aí no YouTube que ela vai aparecer de uma hora para outra. E dê glória a Deus junto de nós, entre nessa comunhão, siga essa fé, esse intento, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. O nosso canal no YouTube é o CCA Alphaville Lives. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e novos eventos, que assim você nunca vai perder o nosso contato. Para você que quer entrar no grupo da oração da madrugada, do Hora que Melhora, é só chamar nesse zap que está aqui na tela, ó. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Manda assim, ó, grupo no nosso WhatsApp. O número é 011 95458 2124. 011 95458 2124, tá bom? Ou aponta a câmera do celular para o QR Code, está aqui do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, aqui em cima na tela, e vocês vão entrar no grupo da oração da madrugada, tá bem? Nós já marcamos previamente a abertura da congregação do bairro do Limão, aí na Zona Norte, pedimos colaboração da Irmandade para essa reforma, aqui nos cultos presenciais são dadas ofertas. Entretanto, se alguém sentir de contribuir via depósito bancário, chama a gente nesse WhatsApp que a gente passa o número da conta para vocês, tá bom? Tem vários irmãos que me pediram, por isso eu estou falando. Mas nos chamem, porque o motivo do culto online não é pedir dinheiro para a Irmandade, é levar a palavra. Entretanto, tem alguns que têm desejo de ajudar e nós ficamos muito agradecidos e fazemos voto que Deus os abençoe poderosamente. Só chamar a gente no Zap, aqui nesse QR Code que nós falamos com os irmãos. Não esqueçam de se inscrever no canal e dá um monte de joinha aí no vídeo para que a gente alcance muitas vidas. Que mais, Brunão? De aviso só, né? Quem vier nos cultos presenciais, no culto das mulheres, sábado às 10 da manhã, e no domingo, no culto da manhã, tragam alimentos não perecíveis, para a gente atender as necessidades que estão aí nessa reunião que será realizada no domingo, à 1 da tarde. Tá bom? No culto das mulheres também podem trazer, ou se não vier para o culto das mulheres, das 9 da manhã ao meio-dia do sábado, depois de amanhã, que é dia 12, as irmãs estarão aqui para recepcionar vocês e receber as doações, tá bom? Aqui na Igreja do Alphaville, Avenida Ômega 365, aqui no 18 do Forte, atrás da Escola Internacional. Ainda recebem uma oração aqui, junto com as irmãs obreiras que estarão aqui. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 92, e Deus nos vai enviar do céu a sua santa palavra. 92. Glória a Deus.
faz-nos saber pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. As tuas bênçãos vem derramar sobre teus filhos, herdeiros teus, pela palavra vem renovar as nossas forças, ó grande Deus. Com tua igreja, fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. Tua palavra nos faz viver em segurança e união. Nela temos muito prazer, pois traz alívio ao coração. Com tua igreja, fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. Irmãos, passou de eu avisar a Irmandade, a congregação da Vila Carrão, na Zona Leste, já foi reaberta. Os cultos são realizados às quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19h30. A Irmandade aí da Zona Leste está toda convocada a congregar conosco ali no bairro da Vila Carrão. Minha mãe também vai fazer comum ali. Às quartas-feiras, às 20 horas, minha mãe e meu pai, e ao sábado, às 19h30. Os irmãos podem chamar aqui no WhatsApp, nesse QR Code, que a gente manda o endereço direitinho. É na rua Otávio Vasco do Nascimento, número 360. Otávio Vasco do Nascimento, 360. Bem pertinho do terminal de ônibus ali da Vila Carrão, perto da Rio das Pedras. É bem pertinho também do cruzamento da Avenida Aricanduva com a Avenida Itaquera. Bem perto, dá para ir de a pé. Desceu na Aricanduva, é 2 minutinhos andando, 3 no máximo está na congregação, tá bom? Ali na Vila Carrão, quarta às 20 horas e sábado às 19h30. A Irmandade está convidada para estar congregada conosco. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus eterno, bendito seja o nome do Senhor.
Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 116. Salmos, capítulo 116. O texto aqui fala amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Somente até aqui, irmãos. Amém, Jesus. Então, irmãos, que palavra maravilhosa que Deus pôs no nosso coração. Vamos fazer uma pequena oração, pedindo a Deus que nos traga a luz da palavra? Ore junto comigo aí onde você estiver. Senhor, nós te pedimos que venha ao nosso encontro através dessa tua palavra. Fale aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade naquilo que tu requiser de nós. Que o teu povo também possa, em comunhão nesse momento, ouvir a palavra, clamando a Deus, pedindo a Deus que dê entendimento, discernimento e luz, pois a tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Salmos de Davi, irmãos. Todos eles são maravilhosos, todos eles trazem em nós uma grande reflexão e colocam nos nossos corações, semeiam nos nossos corações esse desejo, essa intensidade com que Davi servia a Deus. Os irmãos poderão ver que ele era sentia as coisas com muita intensidade, tristeza em grande intensidade, alegria, era impulsivo às vezes, ele vivia tudo o que tinha para viver. É bom, às vezes também é ruim, mas faz parte da nossa vida. Nós devemos nos lembrar que nós não vamos acertar sempre, haverão momentos que nós vamos errar fatalmente, infelizmente ou felizmente, pois através dos erros é que a gente também alcança entendimento, compreensão e consegue crescer como pessoa. Esse homem foi um grande exemplo do aprendizado através do erro. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que houve uma tentativa e o acerto. Já no começo da palavra, o Senhor manda dizer a todos nós: não é porque você recebeu um não da vida que você vai receber um não o resto da vida. Uma ocasião, uma organista, a quem eu conheço muito bem, uma grande amiga, a irmã Luana, esposa do irmão Gelson, eles são agora da CCB, moram em Sorocaba, em Caçapava. Ela me chama de Mano. Falou: mano, fui fazer uma entrevista de emprego e recebi mais um não. Eu falei: negativo, está errado. Falei: como está errado? Eles falaram: não, você não recebeu mais um não, você agora tem um não a menos até chegar ao sim. Entende, irmão? Depende da maneira que a gente olha as coisas. Se tinham reservados para ela 10 nãos, agora só faltariam 9, e depois 8, e depois 7, até que chegasse o sim. É esse olhar que Deus quer pôr no nosso coração. É esse olhar que Deus quer pôr na nossa vida através da palavra, para que nós possamos olhar para as dificuldades e encontrar nelas um motivo para continuar. Encontrar nelas um motivo para não desistir. Senhor, estou passando esse aperto que está doendo na alma, mas eu sei que ele vai acabar, que tudo faz parte de um processo que todos nós fatalmente teremos que passar. Mas aqui, irmãos,
Davi louvava a Deus porque Deus o tinha ouvido. Amo ao Senhor porque ele ouviu a voz da minha súplica. A minha voz e a minha súplica. Era um louvor de gratidão. E é sobre gratidão que nós queremos falar com vocês. É sobre gratidão que Deus quer falar aos nossos corações. E a pergunta de Deus através da palavra é simples. E ao mesmo tempo complexa de responder. Pelo menos com sinceridade ela é complexa de responder. A pergunta é: o quanto você e eu temos sido gratos a Deus? Não estou falando da CCA, nem da CCB, nem da CCD, nem da CCZ, nem de CC nenhuma. Falando de gente, de pessoa, de carne e osso. Quanto você tem sido grato? Será que nós não temos sido grandes reclamões? Muito provável essa live não tenha tanta audiência quanto as demais, porque quando a palavra aperta, a turma dá no pé. Um problema exclusivamente de vocês, é você quem decide. E depois, lembre-se que a vida também tomará suas decisões. Você pode fazer o que você quiser, mas não esqueça que toda ação tem uma reação igual ou equivalente. Gratidão, irmão. Gratidão é investir colocar dinheiro, por exemplo, no investimento certo. Bruno entende bem disso. Que você tenha certeza que você vai receber. É mais ou menos um plantio. A colheita dá 100 por 1. Sabe como é que é, né, Bruno? Bruno entende isso. Você planta um pé de laranja, que dá centenas de laranja, que dá milhares de sementes. É mais ou menos isso. Gratidão é uma poupança certa, com rendimento certo, sólido, sem risco, sem preocupação, sem a possibilidade de você perder. E é sobre isso que Deus vem falar conosco essa noite. É sobre isso que Deus vem falar comigo e com você, para que você seja grato, para que você seja agradecido, para que você coloque o seu coração nas coisas de Deus sempre. Acontece, irmão, que a gente ora para arrebentar quando está quebrado, quando está falido, a gente brinca aqui, diz que os solteiros estão desmuiezados, né? Quando está solteiro ou solteira ou desmaridado. Ora que é uma beleza, busca que é uma beleza. Quando está lá na quimioterapia, é um anjinho de candura. Recebeu a alta, irmão, só vê o chifrinho apontando e o tridente na mão. Você pode tratar de se consertar, porque a Deus ninguém engana. As nossas intenções, irmãos, elas são previstas, elas já são antecipadas a Deus, através de um poder que há em Deus chamado onisciência. Não é como eu que peço um favor a Bruno e falo, quando ele me der o que eu preciso, ele não tem como adivinhar, ele faz de boa vontade. E pode sofrer um mal, assim como eu ou qualquer um dos irmãos. Mas com Deus não é desse jeito, não. Dura a palavra, né, irmãos? Mas dá glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ama a nossa alma. E cada dia Deus manda a palavra de uma maneira. Hoje Deus quer colocar em nós um espírito de gratidão. É muito difícil para você? Será que as tuas urgências são tão mais urgentes do que ser grato a Deus? As tuas necessidades são mais importantes do que gratidão a Deus? Do que a tua fé? Do que a tua devoção? Gratidão e devoção são duas coisas que coadunam, que andam juntas. O que Deus deu a nós agora há pouco à tarde sobre a efusão do Espírito? Isso também faz parte da efusão do Espírito, que nos completa, que nos define como adoradores. E a pergunta de Deus para nós essa noite é simples: o quanto você tem de gratidão? Quantos adoradores estão assistindo a live aí? Perdoa, irmão, mas já falei, já avisei irmão N, já avisei todos os irmãos. A minha maneira de pregar é o jeito que Deus me deu. Tem um monte de adorador ou um monte de interesseiro assistindo a live? Assistindo o culto? Indo na sua igreja? O seu pastor só presta quando ele prega aquilo que você quer ouvir. Quando ele prega uma coisa que a você parece ruim, ele já não vale mais nada. Como você é pobre, mas você pode enriquecer. Você pode enriquecer de sabedoria, você pode enriquecer de amor, de paz, de tolerância. Se você não sabe, quero te contar um segredinho hoje, que assim como você tolera algumas pessoas, elas também toleram a você. Você já parou para pensar nisso?
você pode ter certeza que o mesmo fardo que você carrega, tua esposa carrega. O mesmo fardo que você carrega, meu irmão, minha irmã, teu esposo carrega. Até porque quando não quer, dois não brigam. Casal brigou, tá os dois errados, ponto, acabou. Por isso que a igreja aqui, a CCA, não se mete em problema de casal. Porque para casar ninguém chamou nós, e se chamou também não é problema nosso, porque vocês vivem na casa de vocês. Cada um com seus problemas. Deus, eu não sabia, irmão. Se eu pudesse escolher a palavra, eu confesso a vocês com sinceridade que eu também não escolheria essa não, que eu também estou levando o meu. Mas a palavra vem para todos nós. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também se sente contrariado pregando. Porque a gente já imagina que a Irmandade não vai gostar, que a Irmandade vai ficar aborrecida, que a Irmandade vai deixar de assistir o culto. Irmão, sinto muito, nós não somos atores. Aqui não é a Rede Globo, não é a Bandeirante, não é... Qual outra emissora? SBT. É a obra de Deus. Se vocês assistirem, a gente fica feliz. Se um só assistir, a gente fica feliz do mesmo jeito. Se ninguém assistir, nós mesmo assistimos depois que for ao ar. Mas vai ser pregada a palavra de Deus. Nesse mundo aí fora, cão, nesse mundo de olho por olho, dente por dente, aonde agora, por causa das nossas fragilidades de mente, de espírito, que nós ainda não buscamos essa efusão que foi falado na palavra da tarde, aparecerão muitos oportunistas. No meio de uma pandemia, os irmãos da CCA estão pregando doutrina, mas você quer que nós faça o quê? Você quer mandar para cá com a palavra que você quer ouvir? Prega você mesmo. Oi. Vai no espelho e rebenta de pregar, recebe um carro aí, recebe um avião aí, que se cumprir, sorte sua, se não cumprir, nós estamos aqui para te pregar a palavra. Tenta, se não der certo, você volta. É a palavra, irmãos. É assim que Deus trata as nossas almas. A virtude é boa? É maravilhosa. Quem que não gosta de sentir virtude? Quem que não gosta de sentir o poder de Deus? Agora, já passou vagamente um dia na tua mente que Deus também pode estar esperando alguma coisa de você? Eu não estou falando do dízimo, não estou falando da oferta, não estou falando do propósito, do voto que você fez, isso tudo é maravilhoso. Você está assistindo esse culto agora? É resultado do teu dízimo, da tua oferta, dos teus propósitos, daquilo que você faz para Deus. Tudo isso aqui tem um custo que você está pagando. Muito obrigado, glória a Deus. Mas isso é uma relação de custo e benefício. Eu ajudo a igreja, porque ela me promove algum bem, promove um bem ao meu próximo, meu braço não alcança, mas a igreja consegue alcançar, eu posso dar meios para que a igreja alcance isso, irmão, isso é maravilhoso, isso vem de Deus, mas nós estamos falando de coisas espirituais, que a nós soam subjetivas, como a gratidão, por exemplo. Não adianta, irmão, eu já tentei sair desse assunto, mas o Senhor não deixa. A palavra hoje quer falar sobre gratidão. Lembremos-nos dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Um só. 90% de perda no quesito gratidão. Te remete a alguma coisa? Você já lembrou quantas vezes você fez 1 milhão de favores para as pessoas e eles só lembram da vez que você não pôde fazer? É quando você não pode fazer, que as pessoas vêm e te cobram. O que você fez não vale nada. É ruim, não é? Eu já me senti assim e acho que já fiz isso com os outros também. E agora, o Senhor quer colocar em nós a ótica dele. Nossa, irmão Rodrigo, é impressão minha ou o irmão está pregando um Deus sentimental? Não, um Deus sentimental não. Mas eu estou afirmando a todos vocês um Deus sensível. Tanto é sensível que Ele entende as nossas fragilidades. Eu vejo às vezes o irmão N orar: Senhor, não nos julgue com o peso da Tua mão, nos julgue com a Tua misericórdia. Deus é sensível a esses pedidos, porque se fosse olho por olho, dente por dente, Ele nos daria exatamente aquilo que oferecemos. Será que existiria equilíbrio? Deus me dá vida, Deus me dá o ar que eu respiro, a comida que eu como, a água que eu bebo, o cobertor que eu me cubro, e eu dou glória a Deus e fica tudo certo. Ele é o Rei da glória, com a nossa glória Ele é Deus, e sem a nossa glória Ele é Deus do mesmo jeito. Um Deus sensível, sim. Um Deus que talvez espere mais de nós, sim. Como pessoa, como marido, como patrão, como cidadão, como pastor, como ovelha, como vocês quiserem. Mais gratos, mais condescendentes, que pratiquemos mais a empatia. A igreja tem um papel importantíssimo no meio da sociedade.
Através das pregações que Deus manda com a sua palavra, nós influenciamos uma parcela da sociedade, grande ou pequena, não importa. É como aquela anedota da floresta pegando fogo e o beija-flor levando gotículas de água no biquinho. Ia lá no rio e jogava naquele fogo que não tinha tamanho. O elefante, o leão, os outros animais, mas você não está vendo que você não vai conseguir apagar? Ele disse, olha, se eu vou conseguir apagar, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, criando cidadãos de bem para a nossa sociedade. Bons patrões, bons estudantes, bons professores, bons pais de família, boas mães de família. Os irmãos não perceberam? Ô, irmão, vou pregar, irmão. Brunão, sinto muito. Vou pregar o que Deus está mandando, que eu também passo por isso. Grande parte dos conflitos, agora nós vamos fazer jazinho, 20 anos de casado, que a Dani e eu enfrentamos, foi porque faltou a nós instrução da igreja quando casamos. Nós casamos moleque, muito jovens. E sofremos tanto, eu muito mais, o homem precisa de mais instrução, porque a gente fala que a nossa sociedade ainda é igualitária, irmão, balela, a mulher ainda recebe menos que o homem. Você na tua empresa, se tiver que contratar um homem ou uma mulher para o mesmo serviço, você vai contratar o homem, porque o homem não fica menstruado, não tem cólica, não engravida, para depois tirar a licença. Irmão, por favor. Então tem que dar instrução, a igreja, por que nós insistimos no culto das mulheres? Para mostrar que diante de Deus nós somos todos iguais, que todos têm o mesmo peso, o mesmo valor, a alma é alma, não tem sexo, não tem cor, não tem religião, alma é alma. Mas se nós não pregarmos a palavra para a igreja e falar, desperta, que você está enveredando por um caminho de egoísmo, que só você está certo, que só você faz as coisas direito, e se esquecendo que existe um mecanismo, uma estrutura, vejamos, é o meu caso, só eu sou bonito aqui, só eu prego bem, o irmão N não presta, o Bruno pode ir embora, não faz falta, o amigo, como pode isso? Nós somos uma equipe, um time, se um aparece mais ou menos, pouco importa. Um tem mais eloquência ou menos, pouco importa. Que diferença tem a palavra que eu prego da do irmão N? Tudo é palavra de Deus. Mas se não tem em nós, então ao invés de eu dizer, o culto do irmão N é X, Y ou Z, glória a Deus, Senhor, que o teu servo está ajudando, e eu estou ajudando o teu servo. Ontem mesmo era dia dele atender culto, né, Brunão? E eu atendi, ele não pôde estar, vim aqui atender o culto, glória a Deus. Domingo de manhã ele vai presidir o culto para a Irmandade, porque vai ser a ordenação do servo de Deus que ele vai fazer, e daí? Um time, amigos, irmãos, a gente não consegue se relacionar com os nossos irmãos aqui na terra, como é que nós vamos conseguir lá no céu? Eu não vou nem sentar do lado do Bruno, e 1h30 de culto do lado do Bruno, eu não vou com o cara do Bruno, como é que eu vou passar a eternidade junto com ele então? Um de nós dois vai ter que ir para o inferno. Eu li um artigo de uma revista, eu não me lembro qual revista, acho que é Época, não lembro, que uma senhora achou muito ruim porque tinha um homem negro sentado do lado dela no avião, na classe econômica. Olha que doente. E reclamou, até que o piloto, o capitão, não sei, o chefe dos comissários, foi um tempo quente no avião. Eu não sei se era daqui para Salvador, na ponte Rio-São Paulo, era voo curto. Daqui para Salvador ainda demora um pouquinho mais. O fato é que essa mulher arrumou uma entreveira no avião. Ela falou, eu não quero esse homem do meu lado, eu não preciso desse homem do meu lado. Aí a comissária veio e falou, a senhora tem toda a razão. Olhou para o passageiro e falou, o senhor pode, por favor, se levantar, que eu vou dirigir o senhor até a primeira classe, porque o senhor não tem como ficar do lado de uma mulher como essa. E o avião inteiro vaiou ela. Ele se levantou, agradeceu, muito gentil, era um desembargador de justiça. Que fosse um pedreiro, que fosse um catador de reciclagem, não interessa. Pessoas, gratidão, respeito, empatia. O meu direito termina onde começa o seu. E assim é no reino de Deus. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, Irmandade, em nome de Jesus, se nós não abrirmos o nosso coração para isso, a fim de compreender que o reino de Deus é feito de ação e reação, que a nossa salvação ela é construída, pedacinho por pedacinho, parte por parte, um trecho após outro de história, de vivência, de experiência, de sucessos, de insucessos, tudo faz parte desse crescimento, dessa efusão, dessa mistura, como argila que é misturada com água, com não sei o que, para formar o vaso, que depois vai ao fogo, que depois é invernizado, e depois é colocado na estante, depois a panela é colocada no fogo. Meu Deus, quanto tempo, até você comer um bifinho que está na sua casa, esse gado nasceu, esse gado foi cuidado, foi vacinado, foi mudado de pasto, nosso Deus.
Depois foi morto, foi tirado os pedaços, foi limpo, foi higienizado. Quantos processos, quantas coisas são necessárias para que a nossa vida aconteça. Irmão, esse mundo é uma máquina funcionando freneticamente que não para nem de dia nem de noite, e todos nós fazemos parte dessa engrenagem. Para que serve o dedão do pé? Você escreve com o dedão do pé, o dedão do pé? Esse dedo aqui do pé, aquele cabeçudão? Não, né? Nem para chutar, tem gente que chuta de canto, que é trivela que chama, né? Gente que chuta de pé e de pé. Como que é quando tu chuta de lado assim? De quê? De chapa. Mas arranca o dedo do pé para você ver o dedão, se você não vai começar a pender para frente e cair. Ele te dá equilíbrio, um dedo. Tudo faz falta. Tira os cílios, você vai ver a claridade com muito mais intensidade. Aqui, ó, que você não dá nem ver ele, a gente não vê. Sabe, irmão, um olhar mais crítico do mundo que está à nossa volta, um olhar mais cristão, de verdade, porque dar glória a Deus aqui na live é joia, é bacana, nossa, é batuta, é muito bom. O ruim, o difícil, é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa grata, e ó, na boa, vou falar para os irmãos em nome do Senhor Jesus, ser uma pessoa suportável, porque tem gente que é intragável, você só reclama, só fala mal da vida dos outros, só reclama da igreja. Saiu da CCB, vem aqui para a CCA, fala mal da CCB, sai da CCA, volta para a CCB, fala mal da CCA. Quando você vai tomar tipo? Vai ter tipo de gente assim, para falar, isso aqui é uma pessoa. Isso parece um bicho. Não, irmãos, não. A palavra essa noite é de instrução, fazer o quê? Foi a palavra que Deus mandou para nós, é a palavra que Deus está mandando. Se você crê bem, se você não crê, vai ter alguém que creia e que receba a palavra. Tudo isso para que as bênçãos te alcancem, para que a misericórdia te alcance, para que os teus sonhos se realizem. Há condições. Para você ter um carro, você tem que pagar por ele. Para você usar uma roupa, você tem que pagar por ela. Para essa luz estar aqui acesa, alguém teve que pagar por ela. Irmão, todo bônus tem um ônus, mas você só quer o ônus, só quer o bônus. Você só quer venha a nós e o vosso reino. Não dá, irmão. Não dá, irmã. Sem obediência não tem obra. Sem testemunho não tem salvação. Sem, irmãos, temor a Deus não tem salvação. Não adianta, irmãozão, não adianta. Não adianta você sair hoje com uma, com amanhã com outra. Deus me perdoa, Deus perdoa, amanhã sai com uma. Até vai ficar, como que vai ser? Vai ser até onde isso aí? Não é com o irmão Rodrigo, não é como um Bruno que você está lidando. Você está lidando com Deus, meu irmão, minha irmã. Então não adianta, igreja, nós pensarmos só no bem, pensarmos só nos benefícios, pensarmos só naquilo que a palavra pode nos proporcionar, e é maravilhoso. Os irmãos sabem que o que Deus tem para fazer para nós é maravilhoso. Olha o que Deus tem feito aqui nessa igreja, junto da Irmandade, nas nossas famílias, na minha vida, mas também vi um monte de coisa que Deus não fez na minha vida, e eu tenho absoluta certeza que o único culpado sou eu. Põe isso na tua cabeça. Quando alguma coisa sair errado na tua vida, a culpa é de qualquer um, menos de Deus. Não pode haver culpa nem falha na perfeição. A sabedoria edificou sua casa nos pés de Deus. Quer dizer que Deus errou. Uma vez, é uma brincadeira, mas é uma verdade. O irmão foi pregar uma palavra que não existia. Por exemplo, Salmo 170. Salmo só vai até 150. Vamos ler, irmão, a palavra no livro do Salmo, capítulo 170. A igreja fez aquele silêncio, né? Aí outro irmão veio no banco e falou, irmão, não existe esse salmo, o salmo só vai até 150. Aí ele falou, meu Deus, onde que Deus estava com a cabeça de me mostrar essa palavra? Deus mostrou a palavra errada para ele. Irmandade, eu sei que vocês devem estar rindo aí. Não se enganem, isso acontece toda hora, todo momento, sempre. Acontece conosco. Foi o tempo, foi o Bolsonaro, foi a Dilma, foi o Lula, foi o Temer, foi o irmão Rodrigo, foi o irmão Samuel, foi o irmão Cláudio Marçola, foi você, irmãozão. É contigo, a história é com você mesmo. É você e você mesmo. Quem que é dono da tua vida? Eu, o irmão Marçola, o irmão Samuel, o irmão Rodrigo, o irmão N? Você. O negócio é contigo. Não tá bom? Perna para quem tem. Se mexe, faz alguma coisa, mas não se esqueça da gratidão. Senhor, não é o que eu queria ainda, mas eu espero em Deus, eu sei que o Senhor vai fazer coisa maravilhosa na minha vida. O sábio não reclama por aquilo que não tem, ele agradece por aquilo que já conquistou. E é esse espírito que Deus quer implantar no nosso coração, colocar no nosso ser, irmãos, esse pensamento.
para que nós não percamos a nossa bênção, para que nós não percamos as dádivas de Deus na nossa vida. Dá um glória a Deus aí através da live, avisa a tua família, que se houver gratidão haverá obra, avisa os teus filhos que se houver obediência Deus vai gerar milagre, mas na rebeldia, na falácia, na fofoca, na conversa fiada, não tem nada e não terá. Não adianta, pode dar milhões em fogueira santa, em fogueira do capeta, o que você quiser, irmãozão. Se não tiver obediência, se não tiver amor, se não tiver paz, não tiver condescendência, tchau e bênção. É assim que funciona. E o pior de tudo não é isso. É que a gente olha no mundo e aqueles que não conhecem a Deus têm mais princípios do que nós que conhecemos. Pense e veja se nós estamos no caminho certo. Se estivermos, parabéns para você. Se não tiver, trata de voltar, porque tem uma grande bênção para nós. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus, Senhor nosso eterno Deus, nós voltamos aos teus pés agora para te agradecer por tudo que tu nos tem proporcionado, Senhor, nesse culto de hoje, pelos hinos, pelos anúncios, pela oração e muito mais pela tua palavra essa que veio falando com as nossas almas, nos ensinando, nos lembrando sobre a gratidão, sobre aquilo que temos que fazer de bom ao nosso próximo, mas também ao nosso Deus, retribuindo a Deus da melhor maneira possível os favores que temos recebido. Dá-nos uma noite de paz e guarda a tua palavra em nós, que nós possamos meditar, remoer, avaliar as nossas ações e medir, Senhor, elas, para que estejamos sempre cada vez melhores diante de ti. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus, dando a todos nós uma noite de descanso em paz. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos? Vamos nos despedir com o cântico 143, 143. Glória a Deus. Venha Cristo sentada, sua graça quer te dar. Pecador, vem te entregar ao bom Jesus. Seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar. Vem depressa ao Cordeiro, sem tardar, sem tardar, sem mais tardar. A Jesus vem te entregar. Seu olhar vem sobre ti, Ele quer te perdoar. Vem depressa quem te chama, sem tardar. Venha Cristo sem tardar, paz e vida quer te dar. Deixa a senda que a morte te conduz. Cristo vê teu coração, Ele quer te despertar. Vem depressa ao Cordeiro, sem tardar, sem tardar, sem mais tardar. Jesus vem te entregar. Seu olhar vem sobre
mundo não terás. Tu não deves desprezar, mas depressa aceitar o convite do Cordeiro, sem tardar, sem tardar, sem mais tardar. A Jesus vem te entregar, seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar. Vem depressa, vem te chamar, sem tardar. Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Estendam as mãos e orem junto de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um curtir no vídeo aí, tudo que você puder, e ajuda a gente a compartilhar, por favor, para alcançar muitas vidas. Quem encontrar a CCA mais próxima da sua igreja, da sua casa, nos chame aqui através desse QR Code no WhatsApp, que a gente passa as informações para vocês. A santa paz de Deus, o amor de Jesus e a palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém.